Olá, quinto ano, vamos lá para a nossa segunda aula de revisão, né? Onde aqui encerramos o nosso conteúdo para a nossa avaliação. Na aula de hoje, vamos ver aí um pouco, né? Conhecer mais um pouco sobre as coordenadas geográficas, onde essas coordenadas geográficas, elas consistem na união de linhas imaginárias, que podem ser horizontais, que são os paralelos, e verticais, que são os meridianos, né? Tem aí a finalidade de localizar qualquer elemento na superfície da Terra. Então, observem aí, né? Coordenada geográfica consiste na união de linhas imaginárias, onde essas linhas imaginárias, elas podem ser horizontais, que são os paralelos, e verticais, que são os meridianos. Onde paralelos são linhas traçadas horizontal, né? A linha do Equador é o principal paralelo. Meridianos são linhas traçadas verticalmente, onde o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, certo? Então, temos aí horizontal, paralelo, vertical, meridianos. Ok, a imagem aí mostrando para vocês os paralelos, né? Na horizontal temos aí os paralelos e na vertical temos os meridianos. Lembrando que o principal paralelo é a linha do Equador que divide aí o hemisfério, divide aí a Terra no hemisfério norte e hemisfério sul. E o principal meridiano, temos o meridiano de Greenwich, né? Que divide aí o território em hemisfério leste, oeste ou Ocidente e Oriente. Latitude é a distância medida em graus, tomando como ponto referencial a linha do Equador, né? E longitude é a distância medida em graus, tomando como ponto referencial o meridiano de Greenwich. Além da linha do Equador, existe aí 4 paralelos, né? Existem outros 4 paralelos principais, que são Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, né? Então, são 5 paralelos principais que se destacam no planeta, no território. Então, temos aí principais paralelos, né? Círculo Polar Ártico, mais uma vez, né? Ressaltando, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Lembrando, mais uma vez, que o principal deles é a linha do Equador, que está aí bem centralizada, né? Essa corzinha vermelha aí em destaque, para mostrar, né, que ele é o principal que está dividindo aí toda a esfera terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul. Temos também as zonas térmicas, que são faixas territoriais limitadas por paralelos que retêm frações de luz e calor do Sol de diferentes formas. Existem 3 tipos de zonas, né? De zonas térmicas, que são as glaciais ou polares, temperadas e a tropical, que também é chamada de intertropical ou tórrida, né? A mesma coisa. As zonas polares apresentam temperaturas baixíssimas ao longo de todo o ano, né? Que são aquelas zonas que estão mais localizadas nos polos. A zona temperada, né, a incidência dos raios solares acontece de forma variada. E na zona tropical, recebe aí uma incidência mais direta de raios solares. Por essa razão, o clima em geral é quente ao longo do ano, né? Então, das 3 zonas aí, a que apresenta maiores temperaturas é a zona tropical, na qual o nosso território aí, o território do Brasil, está localizado. A imagem aí mostrando para vocês, né? Aqui dá para ver tanto os paralelos quanto as zonas térmicas, né? Então, nessa imagem aí, você consegue observar. Então, temos aí a partezinha azul, mostra aí a zona polar do norte, né? Acima, e abaixo tem aí a zona polar do sul. Essa parte verde, né? Esverdeada, traz aí a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. E essa parte, né, centralizada aí, o meio, representa aí
a zona tropical, né? Zona tropical, como eu falei para vocês, por estar localizada aí próximo à linha do Equador, recebe maior incidência de raios solares. Então, essa zona aí, ela apresenta as temperaturas mais elevadas. E ao lado aí, vocês observando, né, traz os paralelos mais uma vez. Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Os fusos horários. O meridiano de Greenwich, né, é referência para os fusos horários, onde cada fuso horário corresponde a uma área delimitada entre dois meridianos, que por convenção, né, adota aí a mesma hora para todos os lugares nela existente. Os meridianos que delimitam os fusos horários possuem longitude exatamente divisíveis por 15 graus. Então, cada fuso horário aí corresponde a 15 graus. Assim, ao redor do planeta, há 24 fusos horários, totalizando os 360 graus, né, referente à esfera terrestre. Então, observação aí para vocês, cada fuso horário corresponde aí a 15 graus, né, onde cada um deles representa uma hora, né. Assim, ao redor do planeta, né, há 24 fusos horários, totalizando os 360 graus referente à esfera terrestre. Imagem aí dos fusos horários, né, mostrando aí para vocês. Vejam abaixo que tem uma numeração, né, mais 12 de um lado e menos 12 do outro. Então, somando aí, dá um total de 24 fusos horários, onde cada um representa aí uma hora, né, totalizando as 24 horas que existe aí em um dia. Aqui a gente vai ver um pouco sobre a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta, onde essa camada é fina, com gases sem cheiro, sem cor e sem gosto. Essa camada fica presa à Terra pela ação da gravidade. A atmosfera é formada por camadas, né, que são conhecidas como troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Né? Na troposfera é a camada onde vivemos e respiramos. Ela vai do nível do mar até 16 quilômetros de altitude. Nessa camada ocorrem aí os fenômenos climáticos, como as chuvas e relâmpagos, certo? Então, troposfera aí, né, a principal camada, né, que é onde vivemos e respiramos. Nessa camada ocorrem também os fenômenos climáticos, como aí as chuvas e também os relâmpagos. Temos a estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, ocupando uma faixa que começa do fim da troposfera, 16 km de altitude, até 50 km acima do solo. É nessa camada que está localizada aí a camada de ozônio, que filtra os raios ultravioleta do Sol e nos protege de seus efeitos nocivos. Então, na estratosfera, tem aí, né, essa importante camada, que é a camada de ozônio, que é a camada que nos protege aí dos raios ultravioleta. Temos a mesosfera, que inicia-se no final da estratosfera e vai até 80 km de altitude acima do solo. Nessa camada, a temperatura se comporta da seguinte forma: à medida que a altura em relação ao solo aumenta, a temperatura diminui. A temperatura é muito fria, pois lá não há gases ou nuvens, né? Então, quanto mais alto estiver, mais a temperatura vai estar mais baixa, mais frio vai estar. Temos a termosfera, que inicia-se no final da mesosfera e vai até 500 km de altitude. É a camada mais extensa e onde estão os ônibus espaciais e ocorre a aeroluminência, né, que é um fenômeno aí de emissão de ondas eletromagnéticas. E temos também a exosfera, que é a última camada da atmosfera, antecedendo aí o espaço sideral. Praticamente não existe gases nessa camada. É nela também que ocorre o fenômeno da aurora boreal
e onde permanecem os satélites de transmissão de informações e telescópios espaciais. Ok? Então tá aí, gente, as camadas, né, que compõem a atmosfera, que fazem toda a parte aí, né, todas as funções dentro da camada atmosférica. Temos ainda também aqui a camada de ozônio, que é uma das camadas mais altas da atmosfera e funciona como um filtro que protege a Terra contra a radiação solar, onde os gases poluentes na atmosfera destroem essa proteção, fazendo com que, né, abra buracos por onde encontram mais intensamente os raios solares. Esses raios, quando em excesso, fazem muito mal à vida das plantas, dos animais e também das pessoas. O buraco na camada de ozônio está localizado na Antártida, então, com esses vários problemas, né, poluição, as mudanças climáticas, né, a alteração do clima, faz com que aí haja também alteração na camada de ozônio, essa camada que é muito importante aí para a nossa proteção. Então, tá aí mostrando, né, as camadas da atmosfera. Como eu já ressaltei para vocês anteriormente, como eu já falei para vocês, né, as 5 camadas, especificamente falando sobre cada uma. Então, temos aí a troposfera, é a camada onde vivemos, temos a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, as 5 camadas aí que fazem parte da atmosfera. Gente, dessa revisão chega ao fim, né? Trazendo aí os principais pontos. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Sobre o conteúdo. Agora é com vocês e até a nossa próxima aula.